com os servidores, docentes, técnicos administrativos da URGS. E tem alguns motivos para essa emoção. Nos últimos 3 anos, eu sou professora universitária, assim como Cláudia, mas nos últimos 3 anos eu tive uma oportunidade bastante significativa de atuar junto ao governo federal na implementação das políticas de gestão de pessoas, mais especificamente com a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal. Então, esse período no Ministério do Planejamento viabilizou uma compreensão muito mais ampla de como os processos de aprendizagem e desenvolvimento de competências, eles são essenciais à sustentabilidade da nossa entrega à sociedade. O tempo no Ministério do Planejamento possibilitou, inclusive, identificar a importância de ações como essa, que a URGS empreende nesse momento, de estruturação de uma escola de desenvolvimento. A Cláudia abordou uma questão muito interessante que fala de transformação. A transformação a partir dos processos de aprendizagem e inovação. E nós temos instrumentos de gestão para isso, né? No âmbito da administração pública federal. E nós teríamos que rever, na verdade, nossas políticas a partir dos pressupostos aqui postos pela professora Cláudia Antonelli. Então, a minha fala é tentar apresentar para vocês como é que alguns princípios, não todos, evidentemente, mas como é que alguns dos princípios têm sido incorporados aos mecanismos hoje que nós temos, normativos e legais, para que nós possamos estar implementando esse processo de transformação. Tão gradual, tão lento por vezes, não é? Mas tão necessário à nossa renovação, à nossa vida, não é? Em coletividade, conforme Cláudia aqui tanto enfatizou. E que me parece que é o centro de toda a discussão na área pública. Não é? Porque o que nos distingue, né, essencialmente, se não esse estar na coletividade, né? O servidor público é aquele que serve coletivamente, né? É aquele que o serviço é o viver coletivo, né? Então eu acho que essa discussão muito nos interessa e nossas políticas, de alguma maneira, precisam ser impregnadas desses pressupostos aqui colocados. Vamos tentar olhar rapidamente. Eu vou tentar fazer uma fala bastante pragmática, no sentido de buscar que vocês compreendam como que esses conceitos, como esses princípios têm sido incorporados nos marcos legais, na área de desenvolvimento profissional, na administração pública federal. E depois eu vou trazer para vocês alguns dados para que a gente possa também significar esse momento como uma trajetória, porque eu acho que é fundamental essa compreensão. A URGS tem tido um papel bastante importante na implementação das políticas de gestão de pessoas. Vocês têm estado presentes no Ministério do Planejamento, muito ativamente, estiveram muito ativamente nos últimos 3 anos, e a gente vai estar mostrando aqui alguns dados para que vocês possam significar ainda mais essa presença dessa universidade específica na região sul, na implementação das políticas públicas, né? Então, vamos lá, por favor. Bem, então, nós vamos começar falando sobre a gestão por competências no contexto da administração pública. Então, nos parece importante que todos possamos entender que as exigências da nossa sociedade pela eficácia e efetividade da ação governamental
não é de hoje, já vem há algum tempo, pelo menos há uns 6 anos, vem trazendo, vem se revestindo de um discurso que coloca no centro da discussão um modelo de governança por resultados, né? Então, já tem algum tempo que nós somos submetidos a um discurso, a uma fala que nos remete que a eficácia e a efetividade das nossas ações no atendimento à sociedade, elas estão relacionadas a um modelo de governança por resultados, ou se não estão, deveriam estar, né? Diante desse discurso, tem surgido aí a necessidade bastante grande de modernização dos modelos de gestão e da estrutura normativa, organizacional e de pessoal no âmbito da administração pública federal, né? O modelo de gestão por competências, dentro dessa discussão, ele surge, então, e traz a perspectiva de um alinhamento das competências dos indivíduos, dos grupos, das equipes, às estratégias e objetivos das instituições organizacionais, né? O modelo de competências como uma possibilidade de implementar esse alinhamento tão alardeado, tido como tão positivo no âmbito das instituições. Então, o que eu gostaria que ficasse fortalecido em termos de compreensão? Nós estamos diante de um contexto que coloca no centro da discussão um modelo de governança por resultados, modelo esse que está relacionado à eficácia e efetividade da ação de governo. Então, é um modelo que vai viabilizar essa eficácia e essa efetividade. Diante disso, nós estamos hoje sendo bombardeados pela necessidade, urgência da renovação dos nossos modelos de gestão, tanto com relação à norma, com relação às nossas estruturas organizacionais e nossa estrutura de pessoal, e o modelo de gestão por competência emerge como uma ferramenta para que nós possamos buscar essa efetividade, essa eficácia, essa justificativa de nossa existência, né? Esse modelo traz uma grande inovação, que é conceber esse indivíduo no seu contexto, buscando um alinhamento entre objetivos, estratégias organizacionais e interesses e competências individuais e de grupos, né? Podemos? E algumas ligações conceituais, muito rapidamente, entre gestão por resultados, gestão por desempenho e a gestão por competências. Então, nós temos ali que o desempenho humano, ele é altamente influenciado pelo desejo de bem fazer, ou seja, pelas nossas atitudes, a questão de valores, que Cláudia pontuou aqui, nossos interesses, uma dimensão afetiva, né? Pela possibilidade que nós temos de fazer, ou seja, pelas variáveis de contexto. Não adianta nós apresentarmos níveis de interesse ou de motivação se nós não temos um contexto que nos viabilize, né, implementar ou agir, né, de acordo com essas motivações, ou considerando essas motivações. E temos a capacidade de bem fazer, que é a competência. Esses três eixos, refletindo, então, a qualidade dos nossos resultados e a governança por resultados, né? Podemos? Bem, o que é gestão por resultados? O que faz referência a uma governança por resultados? Alguns autores têm conceituado como uma ferramenta cultural, conceitual e operacional
e que se orienta pela priorização de resultados em todas as ações. Priorização de resultados que supostamente vão ser capazes de otimizar a ação governamental. Acontece que nós precisamos, conforme a professora Cláudia acaba de nos lembrar, né, carinhosamente, nós precisamos problematizar. Não é? O que é ação? O que é resultado? Não é? Quando nós falamos de uma esfera de governo. Não é? Essa questão ela é importantíssima. Se o modelo de governança por resultados é o centro da discussão hoje na esfera pública, o que nós precisamos problematizar? O que é resultado? O que é resultado na esfera da administração pública federal? E aí alguns autores vêm nos falar que é a maximização da criação de valor público. Então, nós precisamos ressignificar o conceito de resultado a partir do conceito de valor público. Resultado não mais como uma meta atingida, mas que nós precisamos entender antes. É uma meta, é um resultado, é um objetivo atingido que vai precisar criar valor público. Né? E vamos ver então o que é valor público, o que é a criação de valor público. Né? A criação de valor público deve proporcionar respostas efetivas a demandas que sua propriedade seja coletiva, assim caracterizando sua natureza pública. Então, nós aqui, na Universidade Federal, eu falo nós, porque eu também sou de Universidade Federal, né? Servidores de uma universidade, quais são as demandas coletivas ou públicas que nós temos atendido? Nós temos problematizado essas demandas? Nós temos nos colocado à escuta dessas demandas? Nós temos ressignificado essas demandas na nossa coletividade, nas nossas práticas cotidianas? Tudo isso está relacionado à criação de valor público. Tudo isso tem a ver com a nossa aprendizagem, com a nossa transformação. É a partir dessa escuta, dessa ressignificação que nós vamos conseguir transformar. Né? Bem, uma outra questão vinculada à noção de valor público é que essas demandas, elas vão requerer a geração de mudanças sociais, não é? Resultados. Então, nossos resultados estão relacionados a mudanças sociais, porque, vejam, valor público, a criação de valor público é a capacidade de identificar as demandas sociais requeridas. Essa é capaz de gerar mudanças sociais a partir que são os nossos resultados e que vão, de alguma maneira, subsidiar a modificação de aspectos do conjunto da sociedade. Isso tudo está embutido no entendimento de uma governança por resultados. E não apenas uma medição, não é o resultado a ser medido, a ser aferido, né? Mas ele tem que ser problematizado nesse nível. E que, além disso, sejam politicamente desejáveis como consequência de um processo de legitimação democrática. Então, volta novamente à fala da Cláudia, a construção coletiva, o agir coletivo, a competência coletiva de escuta, de identificação dessas demandas, a capacidade de ressignificar essas demandas e de construir coletivamente, a partir de um diálogo democrático, os nossos resultados, né? E conseguir, de alguma maneira, numa negociação que é contínua, que esses resultados, eles sejam certificados pela sociedade, né? Que é a instância que nós convivemos, servimos e que justifica, inclusive, o nosso trabalho, a nossa existência enquanto instituição. Né? Então, a governança por resultados, ela precisa ser assim entendida.
para que nós possamos entender a importância da incorporação da abordagem de competências num decreto, né, na administração pública federal. Então, esse decreto é o ato normativo que incorpora, né, um eixo conceitual, um marco conceitual importante, né, que é o modelo de gestão por competências. Se nós não entendemos a criação de valor público, é possível nós estruturarmos escolas que vão entender que nós temos é que preparar as pessoas, como Cláudia nos lembra, nós temos é que adestrar, né, para que elas possam reproduzir, porque nós não precisamos saber novas demandas, nós já a priori já sabemos o que é preciso fazer, né? Então, eu quero que vocês entendam por que nós não podemos compreender o nosso fazer como as nossas descrições de cargos. Porque o nosso fazer está vinculado a essa capacidade de escutar e de interagir com a sociedade, né? Assegurando o processo democrático, né? Nós existimos em contínua interação com essa sociedade, que nos coloca novas demandas, que nos apresenta a necessidade de desenvolvimento de novas competências continuamente. Então, se nós assim não entendermos, é possível que nós possamos nos iludir, né, entendendo que a nossa entrega tem a ver com aquele conjunto de atividades que nós fazemos, e se a gente cumpriu aquilo ali naquele dia, então eu já fiz a minha parte, tchau, que eu quero ir embora, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Esse povo está fazendo manifestação, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero cumprir aqui a minha carga horária, eu quero sair, quero fazer outra coisa. Né? E nós temos a ver com tudo isso. Nós temos uma conexão profunda com tudo isso que está acontecendo. Isso que está acontecendo é a sociedade nos falando, ela se expressando. E nós vamos precisar ressignificar essa demanda, porque tem a ver com o nosso resultado, porque tem a ver com garantia do processo democrático na sociedade, porque tem a ver com a transformação. E tudo isso tem a ver com o modelo de gestão por competências e dar sentido a essa escola, né? Então, nós precisamos compreender, né, esse processo. Bem, a gestão por resultados, ela também está articulada a uma gestão estratégica, né? A gestão operacional, né? O objetivo é potencializar a base de conhecimento, a capacidade de análise, o fazer, o desenho de determinadas alternativas e qualificar a tomada de decisão gerencial, né? Então, o entendimento de que melhores resultados poderão ser obtidos na administração pública a partir de uma base de conhecimento mais consistente, que nos qualifique mais na nossa tomada de decisão gerencial, né? E, portanto, nós temos aí algumas ferramentas, entre as quais a gestão por competências e a gestão do desempenho se destacam, né? São objetos do nosso interesse aqui, nesse momento de lançamento da escola, né? Bem, o modelo de gestão por competências, eu não vou me prender aqui, Cláudia já falou um pouquinho, ele vai orientar os nossos esforços, é assim que o decreto incorpora esse modelo, para planejar, para captar, selecionar, integrar, desenvolver e avaliar nos diferentes níveis da organização as competências necessárias para que nossas instituições possam alcançar seus objetivos. O modelo ou sistema de gestão de competências, ele não é algo isolado, né? A gestão do comportamento das pessoas não se constitui em alguma coisa isolada, mas é parte de um sistema maior de gestão organizacional, né? Há quem diga, inclusive, que as organizações são as pessoas que as compõem, né? Então, nós não somos um componente isolado da gestão. O foco no comportamento dos indivíduos e dos grupos faz parte do sistema de gestão organizacional, não é?
E aqui, só uma tentativa de ilustrar o modelo como um modelo que tem como marca bastante significativa a proposta de articulação da estratégia, dos objetivos estratégicos da organização aos processos de gestão de pessoas. Ou seja, a gestão do comportamento humano no trabalho, ela não pode ser implementada sem estar articulada à gestão maior da própria organização, em termos de estratégias, em termos de objetivos e resultados a serem alcançados. Esse é o nosso contexto, que vai influenciar todas as estratégias e alternativas de gestão do comportamento humano, seja na dimensão de seleção, seja na dimensão de desenvolvimento profissional, de avaliação, de recompensa, né? Pode ir. E o modelo de gestão por competência, só para a gente sintetizar, como um modelo que nos dá subsídios para todos os processos de gestão de pessoas. O planejamento da força de trabalho, recrutamento e seleção, gestão do desempenho, capacitação e remuneração. É um modelo que vai nos ajudar a analisar, implementar e integrar os processos de gestão de pessoas. Na administração pública federal, a incorporação do modelo de gestão por competências se dá via processos de capacitação e desenvolvimento. Então, esse modelo conceitual, essa abordagem de competências, ela é incluída no âmbito da administração pública federal por meio do decreto 5.707. Né? Bem, a política, então, é instituída em 2006, a partir do decreto. Ela traz um conceito de competências vinculado à noção de integração de um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que vão ser expressos através do desempenho e que vão permitir o alcance dos objetivos da instituição. Então, esse conceito muito simplificado de competências que o decreto absorve, ele vai nos chamar nossa atenção para que possamos compreender que o conceito de competências ele está vinculado a algumas características do indivíduo, suas habilidades, conhecimentos, atitudes. Está vinculado à ação, ao seu desempenho e é contextualizado. Ele passa a ser compreendido dentro de uma estratégia de um contexto organizacional. A Cláudia fala aqui também da importância do contexto, né, para a significação da nossa ação e para a modelagem dessa ação. Né? O conhecimento, que é um componente cognitivo, né? A habilidade, que seria um componente motor, mas não só motor, né? Um componente também intelectual. Nós temos habilidades motoras, habilidades intelectuais. A atitude, como saber agir ou querer fazer, um componente de natureza afetiva. Seria a capacidade de integrar essas três dimensões em um contexto específico. Né? Bem, a expressão das competências é fortemente afetada pelo contexto, só mais reforçando o que a professora Cláudia colocou, não é? O contexto social, o contexto das equipes de trabalho, não é? Se a gente está entendendo que o aprendizado se dá no coletivo, então a importância das nossas equipes de trabalho, né, dos nossos grupos de trabalho, no desenvolvimento dessas competências, no acolhimento dessas novas aprendizagens. Eu não sei se já aconteceu com alguns de vocês aqui, a gente às vezes sai para fazer um curso interessante, ou mesmo uma experiência de aprendizagem interessante, e você às vezes chega tão satisfeita, não é, para relatar, para compartilhar, e tem
e tem a grata surpresa de ouvir, de não ter nenhum contexto receptivo a essas novas aprendizagens, né? Então a importância desse isso nunca aconteceu na URGS, para que nós possamos efetuar a transferência de aprendizagem, para que essas competências possam ser mobilizadas, né? Da mesma forma, o apoio gerencial, né, no sentido de se interessar, né, pelo que nós fomos fazer, pelos objetivos que teremos a partir daquelas novas aprendizagens. Então veja como tudo isso vai trazendo a natureza coletiva desse aprendizado. Se eu não tenho uma equipe que acolhe, se eu não tenho um facilitador que também me ajude a aplicar, esse processo ele vai ficar muito reduzido, ele perde muito em termos de propagação, né? Uma noção de que nós temos competências individuais, competências no nível da equipe, competências organizacionais, né? Esse processo ele não é um processo simples, né? Essas ligações, elas são ligações complexas, essas articulações, e vão depender das interações sociais, por isso a questão de se entender essa dinâmica social e de se cuidar dessa dinâmica social para que essa propagação do nível individual até o organizacional ela possa acontecer, torna-se da maior importância quando a gente fala de aprendizado, né? Podemos? E agora, trazer para vocês, nós estamos falando da escola, que também nós temos um eixo, né? Nós somos parte da administração pública federal. E a administração pública está propondo uma tipologia, já está estruturada há algum tempo, mas que agora a gente começa a disseminar um pouco mais essa tipologia. Então, a tipologia que o Ministério do Planejamento hoje tem especificado para os órgãos vai nos falar de competências transversais governamentais. São competências que todos nós, servidores públicos federais, deveríamos desenvolver, né? Porque atuamos no âmbito da administração pública federal, né? Competências setoriais, competências transversais organizacionais, que são as competências específicas de cada uma das instituições. Certamente a URGS tem suas competências transversais, organizacionais, específicas dessa universidade, na região sul, associadas à trajetória dessa universidade, associadas ao contexto histórico em que ela foi criada e que se desenvolveu e consolidou, e competências setoriais, técnicas e gerenciais. Por que a Maria Júlia está trazendo isso? Porque nós vamos precisar considerar esse modelo na definição das nossas competências aqui da URGS, né, para que nós possamos estar alinhados a todos os órgãos da administração pública federal, né? A noção muito importante de que nós temos especificidades, mas nós temos similaridades, né? Esse distanciamento, ele não é bom em hipótese alguma. Então, nós temos especificidades, mas nós temos um tronco comum. Nós atuamos no âmbito da administração pública federal e nós não podemos esquecer disso, não é? Ao estruturarmos nossas trilhas, ao pensarmos o aprendizado humano no trabalho, conforme a URGS está se propondo com a criação da escola. Podemos passar. E eu vou trazer só algumas experiências internacionais, alguns modelos de competências que têm sido adotados, né, na Europa, especialmente, no Reino Unido, na Bélgica, e que o Ministério hoje tem estado bastante próximo a esses modelos. Eles trazem com muita força a dimensão social e pessoal das competências gerenciais. Acho que Cláudia, na fala dela, deu um toque da importância do gestor público, né? Somos gestores públicos e nas nossas universidades isso é extremamente importante, né? E os modelos de competências gerenciais, interessante, têm dado relevância às dimensões social e pessoal das competências gerenciais, né? Entendendo que talvez esse ator
ele seja um ator central na facilitação de um processo de reflexão crítica nos grupos, né? Ele precisa estar preparado para atuar como esse educador, como esse facilitador, que vai construir em conjunto com as suas equipes um contexto para se refletir criticamente, né? Para que a gente deixe desse pensamento reprodutivo e automático, né? De que nós temos que fazer só aquilo que está ali, aquilo que está no meu conjunto de atividades, mas que é possível romper e construir um outro espaço, né? De práticas no nosso ambiente de trabalho. Então, só para ilustrar mesmo, né? Nós temos aí um modelo do Reino Unido, trazendo algumas competências gerenciais, pensar em termos estratégicos, aprender e aperfeiçoar, extrair o melhor dos indivíduos, concentrar-se nos resultados, o impacto social, né, que nós falamos muito, Cláudia falou, nós falamos do modelo de governança por resultados, todo estruturado na criação de impacto social, dar direção e sentido. E o modelo da Bélgica, que é um modelo que é também denominado modelo 5 em 1, pode passar, a gente não... São 5 grupos de competências genéricas e um grupo de competências técnicas. Novamente, o foco social e pessoal muito forte no modelo gerencial. Pode passar, que tem um desenho que é melhor. Relações interpessoais, gestão das informações, direção, gestão das tarefas. E a dimensão pessoal, extremamente importante no modelo da Bélgica de competências, e as competências técnicas do lado. Então, nós temos 5 grandes competências, né? E um conjunto de competências técnicas gerenciais. Isso tudo para enfatizar a dimensão social e pessoal da atuação gerencial, né? A necessidade dessa busca também de autoconhecimento desse gestor, né? Aliado ao desenvolvimento de habilidades de interação, para que ele possa assegurar um contexto de aprendizagem contínua com o seu grupo de trabalho, junto à sua equipe de trabalho, né? Então, muito distante daquele perfil gerencial, trancado dentro de uma sala, né? Numa mesa, que vai saber todas as respostas, ou então que tem um manual para todas aquelas dúvidas que a gente apresenta, né? Não, olha no manual, porque a gente tem essa mania no setor público, né? De que se manualizar, nós vamos resolver todos os problemas. Então, é impressionante como isso ficou claro durante esse período no Ministério. Nós chegávamos para fazer as visitas aos órgãos, não, olha, o problema existe porque o manual não está pronto. O manual quando ficar, vai estar pronto. Então, tudo certo, né? Como que a gente tem essa ilusão, como é confortante, né? E ao mesmo tempo, como é uma questão intrigante, desconfortável, lidar com essa nossa imperfeição e com essa necessidade contínua de buscar conhecimentos e desenvolvimento de competência. Nós não estamos prontos, não estaremos, né? Não é manual que vai nos colocar nessa perfeição absoluta, né? Mas é como se a gente tivesse uma crença, né? Um apelo muito grande, porque, né? De que nós temos que estar executando corretamente as atividades, é uma ilusão de uma estabilidade, né? A dinâmica acontecendo e a gente agarrado aqui numa estabilidade no manual, né? Para mexer no CIAP, né? Triste. Bem, o decreto, eu não vou me alongar aqui no decreto, o decreto ele é inovador. Em 2006, esse decreto ele rompe com um modelo de capacitação, gente, que é um modelo de cardápio, né? É aquele modelo assim que tem um conjunto de cursos, faça o cardápio, vamos ver quem quer o curso. Ah, eu quero fazer um curso X, o outro Y. O decreto ele vem
numa tentativa de trazer um conceito de aprendizagem, de trazer uma concepção de que nós continuamente aprendemos no trabalho, de que o nosso desenvolvimento profissional é um mecanismo fundamental para a sustentabilidade do nosso setor, né? E traz o conceito de competências, etc. É um decreto que precisa ser implementado por todos os órgãos da Administração Pública Federal, dos quais nós fazemos parte, como instituições de ensino superior, né? Vamos lá. Por favor. Tem algumas finalidades: melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos, desenvolvimento permanente do servidor, adequação das competências requeridas, racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. São algumas das finalidades do decreto, né? E tem alguns instrumentos de monitoramento. Um deles é o Plano Anual de Capacitação, que penso eu que a escola vai absorver, não é, Rebeca? É um plano estruturado, certamente alinhado ao PDI, ao planejamento estratégico da universidade. O relatório de execução do plano, porque daquilo que nós fizemos, é preciso que a gente então demonstre, né, o que foi feito, em termos de estratégias, em termos de clientela atendida, em termos de modalidades de eventos de capacitação e desenvolvimento profissional. E temos um sistema que nos ajuda a fazer esse mapeamento e a elaborar e a estruturar o nosso plano. Olá, ok. E nós fizemos recentemente um trabalho com os bancos de dados de 2010 a 2012. Eu estou trazendo assim só para a gente ilustrar, né? Essa política foi instituída em 2006 e nós fizemos um diagnóstico mais recente, né, considerando esse período, do estágio de implementação do modelo de gestão por competências na administração pública federal. Um modelo que está sendo prescrito desde 2006, né? Quem tem implementado esse modelo de maneira mais intensa? Os ministérios, as instituições de ensino superior e as autarquias, né? Onde esse modelo hoje adquiriu mais aderência, né? Onde é que ele está mais aderente? Na região centro-oeste, na região sul, na região nordeste. A região sul, ela tem uma característica muito interessante, quando a gente olha o perfil ao longo desses anos. É uma região que tem uma intensa preocupação na utilização dos seus talentos internos na oferta das ações de capacitação e desenvolvimento profissional. Talvez porque a região sul tem um número grande de universidades, de instituições de ensino superior, mas é uma instituição que ressalta, que se destaca na valorização dos talentos internos e também no foco gerencial. Quando comparado às demais regiões, a região sul tende a investir mais em ações de desenvolvimento gerencial quando comparado às demais regiões. E olhe que a região sul é a região que tem o menor percentual de órgãos da administração pública federal, né? Bem, vou correr aqui, ai meu Deus. Bem, nós temos alguns desafios na estruturação e na implementação do modelo de gestão por competências. Desafios desses que eu aqui compartilho com vocês, quem sabe a escola não abraça alguns desses desafios, né? Numa coisa mais específica, mais pontual da universidade. Estruturar a base para uma reforma na gestão pública federal de recursos humanos. Pode-se planejar um conjunto de mudanças integradas na área de gestão de pessoas, com vistas a alavancar a melhoria sistêmica do nível de serviço e da qualidade do gasto público. Nós precisamos internalizar a importância da questão
dos nossos gastos, de entender essa questão de custos, de entender questões orçamentárias, né? É importante que a gente faça isso, né? E para que a gente possa estar fazendo isso, é preciso também que nós possamos integrar essa perspectiva à gestão de pessoas, né? Alinhamento dos processos e atividades de gestão de pessoas às estratégias das organizações e às diretrizes gerais e prioridades de governo. Nós precisamos urgentemente, talvez a escola tenha aí um papel fundamental, dialogar para conhecer as prioridades de governo. Eu não sei se vocês vivem isso aqui, não. Nós lá na UNB, nós temos dificuldade assim clássica. Não sei se é porque a proximidade da universidade e o histórico da universidade também, né? A UNB, até porque ela está junto ao governo federal, era uma universidade extremamente arredia a essas questões, adotando muitas vezes uma postura muito crítica, né? O que distancia ainda mais o contexto acadêmico de uma contribuição real, porque se nós estamos ali no coração do Brasil, nós podemos contribuir. Então, é isso aqui, é preciso conhecer, nós não estamos isolados. A universidade, ela entrega resultados que precisam ser resultados, que entregues a partir de uma identificação e escuta da sociedade e de um conhecimento das prioridades do governo, porque nós participamos, nós estamos dentro, nós fazemos parte dessa esfera de governo federal, né? Construção e desenvolvimento de novos perfis profissionais com bases em competências importantes para a administração pública federal, né? A partir do entendimento das demandas da sociedade, a partir do entendimento das prioridades de governo, né? Implementação da gestão estratégica de pessoas em processos de desenvolvimento institucional, desenho de perfis gerenciais específicos às atividades de gestão dos indivíduos e das equipes no trabalho e proposta de desenvolvimento gerencial direcionado. Nós fizemos uma pesquisa recente junto aos ministérios e identificamos lacunas imensas na atuação gerencial, né? Então, há necessidade de um programa forte, estruturado, que enriqueça o repertório dos gerentes, né? Gerentes, gestores, enfim, facilitadores de grupos, né? Nós não nascemos, gente, preparados para atuação em grupos, né? É preciso o desenvolvimento dessas habilidades, para que a gente crie esses contextos de aprendizado nos nossos grupos de trabalho. E a definição de postos de trabalho por competências e estruturação de programas transversais e trilhas de desenvolvimento profissional, considerando os cargos disponíveis. Então, tanto nós precisamos de programas que nos ajudem a desenvolver competências transversais, comuns a todos nós, dentro dessa instituição, quando precisamos de programas específicos, considerando cargos, considerando áreas de trabalho específicas, né? Então, em alguns momentos, nós vamos desenvolver competências específicas que vão nos ajudar na execução pontual do nosso trabalho. Em alguns momentos, nós vamos desenvolver outras dimensões de competências que precisamos para que possamos participar do contexto de práticas diversas que acontecem dentro dessa instituição. Então, são desafios importantes para uma escola, né? Para que a gente não, tendo essa oportunidade, que é uma oportunidade riquíssima, nós não reproduzamos esse modelo tradicional de educação que fragmenta, que divide, que ensina para a gente que nós só sabemos uma especialidade, né? Que nós não podemos, a partir dessa especialidade, emitir nenhum parecer sobre outro campo, mas que, mais do que isso, nos ajude a integrar todas essas dimensões,
né? Claro, para a nossa especialidade nós temos, mas é possível integrar tudo isso numa comunidade de prática, conforme Cláudia nos lembra, né? Quer dizer, isso tudo com uma expectativa de que a gente possa estar criando um contexto de transformação, né? E que a gente possa, de fato, a partir da nossa própria transformação, transformar, né, esse nosso mundo aí numa sociedade mais fraterna, mais amorosa e mais completa. Então, muito obrigada pela atenção de todos.